Perfeito. Bom, então, foi designado a mim, né, falar sobre abordagem fisioterapêutica na síndrome do desfiladeiro torácico, e depois das ótimas aulas que foram apresentadas, cai a responsabilidade de fechar o tema, e depois, dentro do que o professor Miguel ainda apresentou, que grande parte do tratamento acaba sendo fisioterapêutico, tem uma importância grande aqui a nossa atuação, né? E a questão principal que a gente vai abordar aqui são os hábitos e as funções inadequadas, igual a gente consegue ver aqui nessa imagem. Ficar no celular, por exemplo, durante na cama, quando a gente está deitado, esperando o sono vir, né? Ou quando o sono vai embora, nessa época que a gente está aí cheio de preocupações. A gente acaba adquirindo uma posição que é anti-ergonômica, né? Uma flexão de cervical, flexão de ombro, e tudo isso vai acarretar grandes problemas para a gente. Então, a gente tem aqui uma seta, né, do que vai acontecendo com o nosso paciente. A gente parte inicialmente que pode haver um fator de predisposição desse paciente, seja uma predisposição estrutural, como a costela, né, a primeira costela cervical, ou uma predisposição funcional, representada pela hipertrofia da musculatura. Isso, quando associado com uma sobrecarga muscular, seja por hábitos posturais, ou alguma disfunção, ou um novo hábito que a gente cria, principalmente sobrecarregando movimentos acima da cabeça, ou até mesmo quando a gente tem as questões de traumas, como a lesão em chicote, né, da aceleração da região cervical, isso acaba levando um encarceramento da região dos nervos e vasculares, como foi apresentado até então. E lá no fim da linha a gente vai ter a dor, parestesia, fraqueza, que são as características dessa síndrome. Mas ali para a região do nervo ulnar. Então, o objetivo aqui desse momento é simplesmente gerar, não um esclarecimento, porque acho que isso é difícil. Porque quando a gente pensa na palpação dessas regiões, para a gente chegar no diagnóstico do ponto gatilho, a gente, ao mesmo tempo que pode estar palpando o músculo escaleno, a gente pode estar palpando a raiz do plexo braquial. E aí a gente desencadeia um sintoma que a gente não consegue dizer com clareza se é pelo estímulo do plexo ou pelo estímulo do ponto gatilho. Outra coisa que a gente vai fazer na nossa avaliação vai ser a palpação desses músculos, tanto para tentar identificar como está o tônus dele ou a reprodução da sintomatologia dos pacientes. Então, não só palpar a região de escaleno, subclave e peitoral, mas todo esse complexo, porque a gente pode ter as disfunções de maneiras associadas, pacientes que muitas vezes podem ter disfunções miofaciais generalizadas numa síndrome do desfiladeiro torácico, tendo enxaquecas também, ou dores em outros segmentos. Para a gente, passando agora da nossa parte de tratamento sintomatológico, a gente vai tentar restabelecer a função do paciente. Não adianta a gente simplesmente falar para o paciente, melhore a sua posição de cabeça, se ele não tem uma condição muscular para sustentar ali. Não adianta a gente falar para o paciente, joga os ombros para trás, ele consegue colocar o ombro para trás, mas ele não vai conseguir manter mais do que 30 segundos, porque ele não tem um esquema corporal, ele não tem capacidade muscular de sustentar essa posição. Aqui a gente já avançando nos exercícios de controle motor, nesse primeiro vídeo, isso para paciente, tem o peso da bola, essa bola ela não é nada tão pesada, não é uma medicine ball, mas ela tem o seu peso, onde o paciente, num plano da escápula, faz o movimento ali, um misto de abdução com flexão, tentando manter um bom alinhamento de ombro, um bom alinhamento cervical, com o desafio de fazer um movimento lentamente, onde o principal foco é o controle neuromuscular, e não necessariamente a hipertrofia. Eu não quero gerar hipertrofia nesse meu paciente. E a gente coloca o paciente sentado, com uma postura adequada, fazendo o movimento com o laser point, vocês podem ver que ele está aqui no espaldar, solicitando que o paciente faça um movimento de rotações. Ele roda para a direita, acompanhando o laser point indo em um alvo. Nesse caso, o alvo é a barra do espaldar. E a gente controla sintomas e controla a velocidade e a qualidade do movimento que o paciente vai realizar, tendo esse feedback do laser point. O que vai determinar para a gente é fazer uma boa ação, uma ação bem criteriosa, porque a gente pode encontrar combinações de variáveis. A gente pode ter um paciente com uma hérnia cervical, um escaleno muito tensionado, um ombro protuso, uma torácica rígida e um ponto gatilho de peitoral menor. Se a gente parar no primeiro ponto, a gente vai subtratar esse paciente.
Então, a avaliação criteriosa consegue identificar todas as alterações de disfunções que o paciente vem a ter e propor um tratamento adequado. Como eu coloco aqui embaixo, não somente focado no sintoma, mas principalmente focado na disfunção e melhora da função desse paciente. Tá bom? Então, era isso que eu queria apresentar aqui hoje para vocês.